Depois de algumas aulas teóricas sobre inteligência artificial, chegou a hora da gente voltar ao assunto melhoria de prompts e agora a gente vai começar a falar sobre frameworks. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara e já o Ramiro Lobo tá chegando aí pra gente voltar ao assunto de como chegar ao prompt perfeito. A gente viu durante esse módulo algumas técnicas para melhorar os nossos prompts. No primeiro módulo, ó, se você não viu o primeiro módulo, não sei o que você tá fazendo aqui no módulo 2. Então, ó, aqui em cima, você clica aqui e sempre tem o link pro módulo 1 e pro módulo 2. Vai lá no módulo 1, que a gente também falou da importância de um prompt. Você tem que entender que pedir uma coisa para um IA não é a mesma coisa que pedir uma coisa para uma pessoa, e tem muita gente conversando com IA como se fosse uma pessoa, e tudo isso que a gente discute lá no módulo 1 é muito importante. E agora a gente vai começar a falar sobre frameworks. Nesse vídeo a gente vai te explicar o que é um framework, o Ramiro já está chegando aí para te explicar, e nós também vamos te apresentar um framework bem básico chamado STAR. Mas vai lembrando dessa sigla, ó, STAR, porque na hora de montar o seu prompt, vai ser muito interessante você lembrar para que serve cada uma dessas letrinhas e vai estruturar um prompt caprichadão. Então chega mais, Ramiro, mas antes um recadinho do nosso apoiador. Eu vou dar uma pausa na sua aula para fazer um serviço de utilidade pública para todo mundo que confunde os diversos cursos da área de tecnologia. E eu vim aqui para fazer um breve resumo de alguns deles. Anota aí. O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o famoso ADS, é o mais popular de todos e visa formar um profissional que vai desenvolver soluções funcionais para as empresas que precisam de um profissional de TI. Já o curso de Engenharia de Software é um pouco mais focado no desenvolvimento de soluções mais robustas, seguras e que envolvam arquiteturas de software bem elaboradas. Tem também o curso de Engenharia da Computação, onde além do software, nos preocupamos também com soluções que envolvem a criação e a adequação do hardware, fazendo tudo funcionar bem em conjunto. E para finalizar, tem a Ciência da Computação, que abre um leque maior ainda e envolve uma das bases teóricas mais completas, soluções para a indústria, eficiência energética, inteligência artificial, internet das coisas e todas as tecnologias que a gente tem hoje. E todos esses cursos que eu citei aqui, você encontra nas graduações da FIAP. Acesse agora mesmo o QR Code que está na sua tela ou o link que está na descrição da aula para saber maiores informações e descobrir as datas do vestibular mais próximo. Ramiro, chegou uma hora especial aqui do curso. A gente vem falando bastante sobre dicas de melhoria para prompts, criar prompts mais eficientes e tudo mais. Só que agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que são os frameworks, que são guias para a criação de prompts mais eficientes. A gente citou isso em algum momento do curso e chegou o momento, né não? Os frameworks, eu acho que, principalmente para a galera aí que está iniciando, até intermediário, eu acho que até a galera avançada usa bastante. É uma forma de te ajudar a guiar na hora de criação do prompt para que você não esqueça nada que é importante para ter um prompt realmente funcional e eficiente na Guanabara. Sim. Eu gosto de dizer o seguinte, o básico, o intermediário e o avançado usam framework, só que o avançado, ele já faz isso no automático. Já sabe o que pedir, em que momento, o que é mais interessante. O problema é, enquanto você não chegar avançado, você teria que ter uma receitinha de bolo. Ó, primeiro bota isso, depois bota isso. Por exemplo, para uma cozinheira fazer um bolo, super rápido. Para mim, que não sei cozinhar nada, eu precisaria de um passo a passo. Olha, primeiro bota farinha, depois bota água, depois mistura. Então, teria que ter esse framework para criar bolo para mim, mas para uma cozinheira não seria necessário, né? Então, da cozinheira, sabe o que é legal? Se não tem a receita, o passo a passo, sabe o que acontece? A minha mãe tem uma amiga que quando ela casou, muitos anos atrás, ela ligou pra minha mãe, não tinha celular, telefone, e falou pra minha mãe pedindo uma receita de pudim. Aí minha mãe achou, ela sabe cozinhar, passou só os ingredientes, Guanabara. Aí passou 2 horas depois, o marido dela bateu na porta da minha mãe e foi levar o pudim. O ovo inteiro dentro do pudim. Por quê? Porque minha mãe disse os ingredientes, mas não disse o passo a passo. Não disse que tinha que bater a massa, entendeu? Aí, é isso. Então o framework serve para que você não esqueça de bater a massa. Entendeu? Exatamente. A pergunta que não quer calar, né, que a gente vai responder tecnicamente agora, né, é o que são frameworks? E aqui cabe aquilo que a gente já falou nos vídeos anteriores, né, Ramiro? Você nunca chega para uma IA e conversa com uma IA como se fosse uma outra pessoa. Por quê? Se você fizer uma pergunta, sei lá, breve para uma pessoa, pode ser que a pessoa entenda e fale assim, não, ó, já conheço o Ramiro, ele é um cara que sabe programação, eu vou adequar a minha resposta para o Ramiro. Se eu estou conversando com o Ramiro me faz uma pergunta, eu vou dar a resposta sabendo que o Ramiro é o Ramiro. Eu conheço quem é o Ramiro. A IA não sabe quem é você, apesar de que o ChatGPT vai guardando os históricos e tal, ele tenta entender quem é você, mas não sabe. Então, o ideal é que o desafio, como está escrito aí na tela, o desafio é conseguir
respostas melhores fazendo perguntas de maneira mais eficiente, né não? E aí, como a IA não sabe quem é você, até porque é o seguinte, por exemplo, eu posso estar dividindo meu computador com outra pessoa. Por mais que ela tenha meu perfil, a minha filha pode chegar aqui e pedir para utilizar o ChatGPT para alguma coisa. Então, a IA nunca vai saber se sou eu realmente que estou utilizando. E Exato. como é que a IA se comunica? Se a tua pergunta é muito simples, a resposta vai ser muito simples. Se a tua pergunta é mais aprofundada, a tua resposta vai ser mais aprofundada. É assim que a gente trata, a gente já falou isso em outros vídeos, é assim que a gente trata as pessoas quando a gente não conhece, que vem nos abordar e fazer alguma pergunta dentro da nossa área. Por exemplo, se você é nutricionista, por exemplo, chega alguém que você não conhece, numa festa, no churrasco, te faz uma pergunta de uma maneira muito simples, tu vai tentar responder sem saber qual é o nível de conhecimento daquela pessoa, de maneira mais simples possível. Se você percebe que na pergunta da pessoa já tem um conhecimento prévio, te faz uma pergunta mais planejada, mais aprofundada, você também vai responder com mais aprofundamento, entendeu? E fica até um conselho aí, usando esse exemplo do Ramiro, para os médicos, né? Tem muito médico que eu vou perguntar, faça uma pergunta simples, ele começa a me responder com um monte de termo técnico que eu não entendo nada. Alguns programadores também são assim, então melhorem, por favor. Algumas exceções de profissão... Exato. Geralmente é assim que acontece. Vamos responder o que são frameworks. Frameworks de prompts são modelos que servem como guias para a criação de prompts que otimizam a comunicação entre o usuário e a IA. Exatamente aquilo que a gente acabou de explicar, não precisa nem ficar explicando mais. Eles ajudam a organizar as informações necessárias, orientam o formato do texto, isso é muito importante, e fornecem dicas sobre como solicitar respostas mais precisas e detalhadas. Ou seja, você vai preparar a tua pergunta de uma maneira organizada para que a resposta seja a melhor possível, né, não, Ramiro? É exatamente isso. Então, assim, é aquilo que a gente falou no início. Framework é para que você não esqueça de nada que é importante dentro de um prompt. Até porque a gente já vem falando de engenharia de prompt desde o módulo 1. E a gente já vem citando aqui, Guanabara, as coisas que a gente acha que são importantes dentro de um prompt. E o framework organiza tudo isso para você, de uma maneira simples de você entender e de não esquecer nada para colocar no teu prompt. Exato. O framework é basicamente uma cola. Você vai pegar aquela cola e falar assim, você já lembrou de falar isso? Já lembrou de fazer aquilo outro? Já lembrou de fazer aquilo outro? Então, é basicamente isso. E para você que é de TI, né, a gente usa muito, né, na área de tecnologia o termo framework, o framework de criação de software, né? E assim como os frameworks de desenvolvimento de software, que ajudam a organizar o código, né, para nós programadores, os frameworks de prompt ajudam a organizar a lógica e a clareza das perguntas. Então, você vai perguntar melhor, vai obter melhores respostas através de perguntas melhores. É isso, Guanabara, perfeito. E aí, Ramiro, se você for perguntar, é porque existem vários gurus agora de IA, né? E aí o cara fala assim, não, mas eu tenho o framework matador. Aí ele vai lá e fala o framework, sei lá, special, o framework... Por exemplo, eu mesmo criei um framework, que é o Captar, né? Mas é basicamente, no final, vários frameworks criados, no fim, todo mundo está pedindo a mesma coisa, só que em ordens diferentes, usando termos diferentes. Ele distorce todas as palavras para poder caber numa frase bonitinha, numa palavra bonitinha, né? É exatamente isso, né? A gente, na jornada IA, que a gente fez, a primeira, que foi ano passado, você apresentou o framework Captar, eu apresentei o framework Prime, apresentei o framework Image para criação de imagem, não, acho que foi a imagem. Isso. Então, no final, você tenta ajustar o nome. Por que a gente tenta ajustar o nome? Porque a pessoa não esquecer. Então, quando ela lembra Captar, ela vai tentar lembrar o que é a primeira letra, o que é a segunda. Mas muitas vezes é uma distorção de termos para poder criar um nome bonito. É isso. É igual quando a gente tinha, não sei se agora os jovens têm que decorar a tabela periódica. Nós tínhamos que decorar a tabela periódica antes. Então tinha lá o bebi magnésio na casa do senhor Bara, que é a coluna lá a terceira coluna da tabela periódica, se eu não me engano, falho a memória. Criavam-se frases com os elementos químicos para você poder lembrar a ordem das famílias. Então, assim, é basicamente a mesma coisa. E o que a gente vai apresentar aqui é um que é bem famoso, chama STAR. É um acrônimo que cada letra significa uma coisa e no final forma a palavra STAR, não é isso? Exatamente. Esse STAR a gente trouxe exatamente pelo que o Guanabara falou, eu acho que foi um dos primeiros e é bastante utilizado. Mas depois a gente vai trazer outros ainda nessa aula, que eu acho que tem uma lógica mais organizada ainda. Mas
Bora ver o Star agora, bora. Eu acho, Ramiro, que não dá nessa aula. Acho que a gente vai ensinar esse outro que você citou aí na próxima aula, no próximo vídeo. Mas enfim, vai acompanhando você que tá em casa, porque você não perde por esperar. E eu não vou ficar de mistério, não. STAR é um acrônimo que significa situação, tarefa, ação e resultado, certo? É isso. Só que como eles distorceram, né, as palavras para poder fazer a palavrinha bonitinha STAR, fica meio confuso o que é situação, o que é tarefa, o que é ação, o que é resultado. Às vezes até ação e tarefa são palavras São meio muito sinônimas, parecidos, né? né? É. E aí, para o framework STAR, situação é o seguinte: situação é o cenário que você vai descrever. Você vai descrever aquilo que está acontecendo no momento, né? Como que, por exemplo, a IA vai se comportar. É a situação, o cenário. Ó, agora tudo está acontecendo desse jeito aqui. Você vai explicar para Que ela a situação atual. poderia ser o contexto, caberia muito mais aí. Sim, sim, verdade, a palavra contexto. Só que aí vira CTAR, né? Aí não dá para Aí ler. não ia ficar bonito, e aí não ia ficar famoso. Exato. Tarefa você vai explicar para a IA qual é a tarefa que você espera que ela faça, certo? Você vai pedir, olha, seria o objetivo, né? Tem lugares que chamam de objetivo. A tarefa é, olha, eu preciso que você faça tal coisa, certo? O próximo termo, a próxima letra é A, né? Que é a ação. Você vai dizer como ela deve fazer essa tarefa. Você vai dar detalhes, olha, eu preciso que você faça dessa maneira, dessa maneira. A tarefa é uma coisa mais geral. A ação você vai detalhar quais são os passos que ela vai seguir para poder executar essa tarefa. A execução mesmo, né, do que tem que ser feito. Exato. E por fim, o R de resultado, você vai descrever o resultado final esperado. Você vai dizer, olha, eu espero que seja nesse formato, sei lá, eu quero um formato de uma tabela, eu quero que no final você me dê um Exemplos, né, resumo de Guanabara? tudo que você fez. Exato. Exemplo do resultado que você espera, que você aguarda. Exatamente. Então, assim, para que fique fixado na sua cabeça, a gente criou um exemplo aqui, um exemplo simples, que é de um revisor de texto. Então, eu vou botar aqui, ó, as 4 letrinhas, né, do STAR, né, situação, tarefa, ação e resultado. E o Ramiro preparou aqui um prompt de exemplo, muito simples, mas que você vai entender como tudo funciona. A situação é a seguinte, você vai dizer para a IA, você a partir de agora é um assistente de escrita. Qual é a tarefa que a gente quer? O seu trabalho é revisar um texto. Qual é a ação que vai acontecer? Você vai revisar o texto considerando os seguintes elementos: gramática, clareza e coesão. E o resultado, o que você quer? Olha, eu quero uma versão revisada de um texto que eu te mandar, explicando as alterações que foram feitas. Então, basicamente, ele vai se comportar como uma pessoa que sabe muito escrever. O trabalho dele é revisar um texto, considerando gramática, clareza e coesão, e no final você quer que explique mais ou menos o que foi feito, quais foram as mudanças que ele fez, né? Que tipo de mudança ele fez. Não é isso, Ramiro? Ô Guanabara, primeiro, quando a gente está usando o STAR, que é para não esquecer nada, mas muitas vezes você vai escrever um prompt mais simples e você não precisa, talvez não precise da tarefa. Você não é obrigado a usar todas. E você também pode decorar para você aquilo que é importante, tá? Sim. Por exemplo, ali, situação e tarefa. Você poderia juntar tudo num objetivo. Qual é o objetivo? Você é um assistente de escrita, seu trabalho é revisar um texto. Poderia ser chamado de objetivo. Exato. Entendeu? Exato. Aí você teria a ação que ele vai executar, que é revisar o texto. E, em vez de resultado, poderia formato de saída. Então, isso aqui é mais para que você não esqueça de nada. Esse é o objetivo, tá? Agora, como eu falei, é a cola. é mais fácil. No momento que você estiver montando o prompt, Ramiro, é muito mais fácil você lembrar assim, STAR. Já botei a situação, botei a tarefa, botei a ação, esqueci o resultado. Isso. Pô, seria interessante botar o resultado. Então, é meio que uma cola mental que você vai ter na hora que você preparar um prompt. Se você precisar de uma resposta mais elaborada, o ideal é que você dê uma alimentada. Pô, será que eu informei a situação, a tarefa, a ação, o resultado? É isso. Eu só quis Vamos comentar que não necessariamente você precisa de tudo, entendeu? Quando você for escrever o seu prompt. Vamos botar em prática. Vamos ver como é que vai. Vamos lá. Então, Ramiro, estamos aqui no ChatGPT e eu vou botar a pergunta aqui. Você fez um negócio aqui nesse prompt, você me entregou assim, né? Você escreveu a palavra situação, a palavra tarefa, a palavra ação, a palavra resultado. Isso é meio que uma guia para eu saber se está tudo completo, né? Não seria muito importante para IA, né? Isso não é obrigatório. Inclusive, tem muita gente que simplesmente mentalmente lembra a situação, vai lá e escreve a situação. Eu não preciso escrever a palavra situação, tarefa, ação e resultado. O prompt poderia ser simplesmente ali, você é um assistente de escrita, seu trabalho é revisar um texto sem aquilo que está informado ali, tá? E isso fica... Eu gosto de escrever assim, quando eu uso um framework, para me lembrar. Eu já coloquei o objetivo, eu já coloquei os exemplos, só para quando eu vou reler o prompt. Às vezes eu uso um prompt hoje, vou usar daqui a 2 semanas de novo, para poder eu lembrar como é que ele está dividido. Agora, Guanabara, vamos mudar um pouquinho esse resultado? Você que está ali, forneça uma versão revisada explicando as alterações feitas, né? A gente poderia adicionar ali depois do prompt
cria uma tabela mostrando todas as alterações aplicadas no texto. Só para a gente saber onde é que ele mexeu, né? Fortalecer essa questão do resultado. O que você acha? Também. Vamos ver se ele vai obedecer. Ele é obediente. Crie também no final uma tabela mostrando todas as alterações aplicadas no texto. Vamos ver. Beleza. É porque, na verdade, a partir de agora, o ChatGPT tem o Canva, né? E no Canva ele não vai fazer esses comentários, ele teria que fazer fora do Canva. Mas enfim. Porque você não... Você quer pedir para ele não usar o Canva? Você pode. A gente já fez isso, né? Vamos deixar ele funcionando com então, recurso, né? Outra coisa importante é o seguinte, ó, no momento em que a gente está gravando, já saiu a versão 4.5 do GPT. Na verdade, é prévia experimental aqui que a gente está podendo testar. Mas você pode usar, né? Caso seu resultado não seja tão bom num modelo, você pode mudar o modelo aqui a qualquer momento, nunca se esqueça disso. Isso aí. Vamos mandar ver e ver o que acontece. Ó, claro, por favor, forneça o texto que você deseja que eu revise. Claro, eu não informei o texto, né? Então ele está pedindo aqui. A gente fez o seguinte, ó. Eu não sei se você sabe, aqui no canal do Curso em Vídeo, né? No site do Curso em Vídeo, cursoemvideo.com, existe uma área aqui em cima que é o blog. E nesse blog tem alguns conteúdos em forma de texto que são bem legais também. E aqui tem uma matéria que foi escrita, acho que foi pela Lisane, as 10 profissões mais promissoras e as que estão ameaçadas de extinção até 2027. Então tem lá todo o material e tal. É o seguinte, e a gente fez um teste, Ramiro, né? A gente fez um teste antes de gravar, de pegar o link e falar assim, olha, vai nesse link aqui e pega o texto e analisa para mim. Ele não funcionou muito bem. Então, inclusive, ele até recomendou, olha, no lugar de você me mandar o link, me manda o texto copiado e colado que eu consigo te ajudar melhor. Então... Ele não funcionou muito bem porque, às vezes, o ChatGPT, qualquer IA também, não funciona muito bem quando você dá link. Existem prompts de extração de dados para link. Lá na jornada IA, criando o site com IA, a gente fornece no e-book todos esses prompts de extração de dados de URL, extração de dados de imagem, de PDF, de arquivo.doc, de HTML, Markdown, você tem lá essas situações, que um prompt de extração de dados ele vai funcionar um pouco diferente, ele vai pedir para ler o HTML e extrair os dados do HTML. Ali, a falha que deu quando a gente testou é porque ele pegou uma parte do texto, depois tentou pegar outra parte e ele se perdeu. Quando você faz tudo de uma vez, ele não se perde, tá? Show. Então fica a dica. Beleza. Quem tiver interesse, é só ir na Academia Hostnet. Colar aqui o texto todo, que eu não fiz o curso da Academia Hostnet, então eu achei melhor copiar e colar o texto. Então tá aqui o texto Então, todo foi escrito e vamos pedir para ele fazer o trabalho de um revisor. Ele vai, ó, segue abaixo o texto revisado com explicações das principais alterações feitas, além de uma tabela detalhada com cada mudança. Tá vendo lá, ó? Ele já fez. Ele realmente criou um Canva, tá vendo? Eu acredito que no Canva, Ramiro, vai ficar só o texto revisado. Depois ele vai criar a tabela aqui, ó, aqui no lado esquerdo da tela. Aí o ideal é que eu gosto de fechar o Canva e ver com mais amplitude, né? Mas provavelmente ele vai botar ali, não, deixa ele terminar. Ah, tá. Ele tá escrevendo lá, tá? O Canva tá lá, tá escrevendo. Ele só vai colocar no final quando ele terminar o texto. Primeiro ele vai escrever o texto. Mas eu acho que ele não vai colocar a tabela dentro do Canva, ele vai colocar aqui fora. Não. É isso que eu tô achando. Normalmente ele não coloca. Ele basicamente usa o Canva. Agora ele tá usando também para codificação, mas aqui basicamente ele usa o Canva quando ele tá realmente redigindo um artigo, um texto, um e-book, entendeu? As outras tarefas ele não faz no Canva, não. Exato. Ó, então, ó, beleza, ele já revisou, e aí vamos ver se ele vai dar a tabela. Ah, ele não me deu a tabela, com as explicações detalhadas, e uma tabela resumindo. Ó, eu acho que ele colocou a tabela lá dentro, hein? Ó. Colocou, olha lá. Ele criou uma tabela, seguinte: ajuste de título, clareza e impacto. Simplificação de frases, melhoria na fluidez. Correções gramaticais, precisão linguística. Ele não disse quais foram as alterações, entendeu? Ele só disse o que ele fez, e uma explicação. A gente teria que ter sido mais claro ainda, mas assim, enfim, não é o objetivo aqui. O objetivo é ela funcionar, ela mostrar o funcionamento do framework Star. A gente fez um prompt bem simples, né? Mesmo utilizando o framework, tá? E o mais legal, Ramiro, foi o seguinte, eu copiei e colei um texto, só texto, não usei Markdown, não usei nada, seria melhor até se eu entregasse como Markdown. A resposta que ele me deu foi em Markdown, ele teve essa sensibilidade, entre aspas, de entender o que é título, o que é lista, tá vendo? Ele organizou tudo bonitinho, foi muito eficiente nisso. E eu queria mostrar para vocês em casa, não sei se vocês sabem esses recursos do Canva, existem vários recursos, tá? Existe um recurso aqui em cima que eu acho mega, não é inútil, mas eu nunca usei, que é você adicionar emojis no seu texto. Você clica aqui, ele vai vendo as emoções que o texto remete e vai botando emojis. Eu não gosto, nunca usei na verdade, né?
E eu gosto desses dois aqui, você não é jovem, você não usa que você não é jovem. É verdade. Outra coisa que eu gosto são esses dois aqui, ó. Vou começar com esse aqui de baixo, que é ajustar o tamanho. Por exemplo, você quer ter esse texto, você tá achando ele grande demais ou pequeno demais. Você consegue vir aqui nesse botão, ó, clicou, aí você arrasta essa bolinha para cima se você quiser o texto maior e para baixo se quiser o texto relativamente menor. Pouco menor, muito menor. Pouco maior, sabe o que é legal, muito maior. É que ele vai simplesmente ajustar o tamanho do texto sem você precisar mandar outro prompt pedindo isso. Sim, né? É como se ele fizesse o prompt internamente. Aí ele vai reescrever o texto para você para ajustar o tamanho. A mesma coisa no nível de leitura. Isso. Por baixo do capô, eu acho que ele vai fazer vários prompts, né? Na verdade, disso. Inclusive aqui, como o Ramiro citou, ó, tem um outro botão aqui que é o nível de leitura. Esse eu acho bem legal, que é o seguinte. Você quer manter o nível atual? Você quer escrever para uma pessoa de nível de ensino fundamental, de pré-escolar? Esse texto para pré-escolar não serviria para nada, né? Mas, por exemplo, ensino médio, universitário, pós-graduação. Por exemplo, eu posso pedir para reescrever esse texto, ó. Vou largar aqui, ó. Mandei ele fazer. Eu quero que ele reescreva esse texto pensando num público de pós-graduação, ou seja, ele vai usar termos mais rebuscados, termos que são mais usados, né, por pessoas que fazem pós-graduação, e ele tá aqui, ó, ele tá refazendo o texto, ó, ele vai passando uma régua aqui, tá vendo? Guanabara, do lado ali, ele colocou lá, respondendo no chat. Né? É como se ele estivesse respondendo a um pedido teu, entendeu? Sim, verdade. Aquilo que a gente fala, por debaixo do capô aí, ele tá realmente rodando um prompt que ele já tem pronto. Exato. Em relação a responder no chat, deixa eu até terminar para eu mostrar uma outra coisa que eu acho legal. Eu posso selecionar um pedaço do texto aqui, ó, sei lá, eu quero selecionar só esse parágrafo. Você pode selecionar um texto, ele não vai deixar agora porque ele está refazendo, mas eu consigo selecionar um texto e fazer uma pergunta dessa seleção. Tipo, nessa seleção aqui, quantas vezes aparece a palavra, sei lá, tecnologia? Ele vai conseguir te responder também, tá? Ou você pegar um termo, sei lá, Covid-19 aqui. Você seleciona a Covid-19 e fala assim, me explica um pouco mais sobre o que foi isso daqui, entendeu? E aí ele vai... Eu acho que ele faz mais. Eu acho que quando você seleciona e que você utiliza o chat, você pode pedir para ele reescrever só o texto que está selecionado. Você pode dizer para ele, olha, essa palavra que está aqui é muito complicada. Eu queria que você não utilizasse a palavra X. E dá para fazer várias edições dentro daquilo que está selecionado. Beleza. Ó, aí ele mudou a tabela porque ele fez uma adequação, ó. A adequação ao público-alvo graduado. Então, ele adicionou. Isso aí, um nível acadêmico mais aprofundado e rigoroso, adequado para leitores de nível de graduação. Caso deseje alterações, aí ele colocou lá, inclusão de conceitos técnicos de graduação, ele adicionou mais coisas naquela tabela lá. Entendi. E o mais legal é o seguinte, ó, depois que a gente fez a alteração do texto anterior para o texto, né, mais evoluído, vamos dizer assim, eu consigo clicar nesse reloginho aqui, ó, que eu consigo ver qual era o de antes e o que ele foi transformado, entendeu? Então todas as alterações que foram feitas, ele marca de vermelho o que era antes e de verde qual foi a sugestão que ele fez para depois. Então eu gosto muito disso no Canva também. É bem bacana mesmo. Se você acompanha a gente aqui no Curso em Vídeo há bastante tempo, sabe que o nosso foco é sempre nos cursos. Só que eu não sei se você conhece uma iniciativa nova que aconteceu há algum tempo atrás, que foi o lançamento do nosso Experience Podcast, que é aquele podcast que tenta te ajudar com a tua carreira. E nesse momento em que eu tô gravando esse vídeo, a gente já gravou mais de 40 episódios com profissionais da área, dando dicas de carreira, contando suas experiências no mercado de trabalho, e com certeza isso vai te ajudar pra caramba na sua carreira. Não necessariamente você copiar o que a outra pessoa fez, mas pra você entender que nem tudo que é planejado acaba acontecendo, vai aprender sobre algumas posturas a se tomar, e essas histórias podem te inspirar. Então não deixa de acompanhar o Experience Podcast acessando a nossa playlist ou a aba de podcast aqui do canal do Curso em Vídeo. E aí, gostou do Star? Agora que você já sabe montar um prompt, você sempre vai lembrar de situação, tarefa, ação e resultado. E eu vou te deixar um desafio. Coloca aqui embaixo nos comentários um prompt que seja estruturado como o método STAR. E eu já vou te dar um spoiler da próxima aula, onde a gente vai falar sobre o assunto 4 pilares para um prompt perfeito. Eu me despeço por aqui, mas fica ligadinho, fica ligadinha, porque vem muito mais coisa aqui no módulo 2 do seu curso em vídeo de inteligência artificial.